Fala, nação! No vídeo de hoje, renovações travadas no Flamengo. Presidente Rodolfo Landim sofre derrotas internamente e isso pode afetar as eleições rubro-negras. Jogadores insatisfeitos e querem mais espaço. Isso tudo e muito mais agora, então peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação. Nação. Presidente Rodolfo Landim sofre derrotas acachapantes internamente. Isso tudo por causa dos gastos nesse período eleitoral. O Estatuto do Clube de Regatas do Flamengo, do clube, fala: no período de eleição não pode haver gastos até 168, até 180 dias antes das eleições. E o que o presidente Rodolfo Landim vem fazendo, ele foi cobrado. Isso mesmo. Todos os presidentes de setores rubro-negros, como o COD, o administrativo, o conselho deliberativo, fiscal e tudo mais, fizeram uma carta cobrando explicações do presidente Rodolfo Landim. Uma delas, a assinatura de contrato válido com Felipe Luiz até 2025. Ele não poderia fazer isso. Dentre outros gastos que não foram relatados. Mas o presidente Rodolfo Landim foi convocado a explicar como está, por que essa decisão, como está a questão do projeto do estádio do Flamengo no gasômetro, e as questões das renovações que estão sendo faladas internamente, como do Gabriel Barbosa, que agora pode ser dada como 2 anos, de Davi Luiz, de Eric Pulgar, de Gerson. Isso tudo o presidente aí está sendo cobrado a dar explicação. Foi intimado a dar explicação disso tudo. Porque no estatuto fala que no período de 180 dias antes das eleições, o clube não pode fazer nenhum movimento onde o próximo presidente possa vir a se responsabilizar com gastos. Então, renovações de contratos, com novas contratações, isso não pode ocorrer. Então, o presidente Rodolfo Landim aí sendo cobrado. E aí, disso tudo, tem um lado bom, que mostra que o Flamengo hoje, não vou dizer que não tenha chance, mas é quase chance zero de voltar a ser aquela bagunça de antes. O que o Corinthians hoje está fazendo com o Flamengo era o que o Flamengo fazia antigamente. Até antes de 2013, o Flamengo era essa zona, era essa várzea. A verdade a gente tem que dizer: doa quem doer. E aí então mostra que a possibilidade do Flamengo voltar a ser como era antes é bem pequena. Chance sempre há, mas é bem pequena. Mas bem pequena. Então, Rodolfo Landim aí sendo convocado a explicar todo esse tipo de gastos que ele teve e que possa vir a ter. Bom, vamos falar aí agora sobre o assunto de jogadores. Não vou falar agora de jogadores insatisfeitos, não. Vamos falar aí sobre Felipe Luiz. Felipe Luiz encerra os treinos do Flamengo nessa semana hoje, inclusive agora na parte da manhã. Amanhã os jogadores devem receber folga e segunda-feira voltam a trabalhar aí, já visando em definitivo o confronto primeiro inicial contra o Fluminense na quinta-feira e depois contra o
Corinthians pela Copa do Brasil. Falando em Corinthians pela Copa do Brasil, os influencers corintianos, torcedores corintianos estão revoltados. Inclusive um deles, o Mano, né, que é um dos mais famosos aí, junto com o que se intitula Craque Neto, na Energia 97, na rádio que ele faz parte, ele incentivando mesmo o Corinthians, ele falando que se fosse o presidente, que o presidente ele não pode só falar, ele tem que fazer, entrar na justiça comum. Falando que o Flamengo que manda na CBF. Corinthians esse ano já teve horário de jogo mudado de dia, Palmeiras teve a mesma coisa e tudo mais. O que na verdade os corintianos e até os próprios vascaínos que entrou na crista da onda com o Corinthians, na questão do STJD, era pegar tanto o Flamengo quanto o Atlético desfacelado. Os jogadores poderiam jogar, mas estariam cansados. Era dessa maneira que eles queriam pegar. E aí o Mano até insinuou que o Corinthians, pelo seu presidente, tinha que entrar na justiça comum. Entra mesmo. Provavelmente ele não deve conhecer as sanções que a FIFA venha a dar com esse tipo de situação. Uma delas, por exemplo, é que a Justiça Comum interferiu na CBF, Flamengo, Palmeiras e Fluminense correm o risco de não ir disputar o Super Mundial. E que o Brasil possa ficar de fora da Copa do Mundo. Se um clube entrar, ele pode ser banido do futebol por 2 anos, 2 a 3 anos. Pode ser rebaixado automaticamente para uma série inferior à qual ele está. E o mais estranho disso tudo, vamos lá, ele fala isso para a questão da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, que eu acho que tem Corinthians e Atlético Paranaense nessa quinta-feira, né, que é a data do jogo trocado, só foi trocado. Não teve perda nenhuma e benefício nenhum para ninguém. Só foi trocado. O jogo que seria do Campeonato Brasileiro do fim de semana passou pro meio de semana e o jogo do meio de semana passou para o fim de semana. Aí ele falou que não, que no Campeonato Brasileiro que o Corinthians tem que enfrentar assim. Então, assim, o Corinthians querendo tumultuar de tudo quanto é jeito, mas de tudo quanto é jeito, né? Era o que era o Flamengo antigamente. Era o que era o Flamengo antigamente. Bom, já que puxamos o assunto Corinthians, vamos falar aí que tem novidades aí sobre a situação do Hugo Souza. Isso mesmo, nação. O Flamengo aí bateu o martelo, o Corinthians apresentou uma nova garantia e o Flamengo aí, por causa do Mateuzinho, que não recebeu, mesmo tendo garantias bancárias, né, e de patrocinadores do Corinthians, o Flamengo agora quer praticamente receber o valor à vista. Então o Hugo Souza aí podendo retornar para o Flamengo. O Flamengo inclusive vê o Hugo Souza aí como uma possibilidade de ganhos maiores, tendo em vista que não irá aproveitá-lo no time profissional o ano que vem. Vírgula. Felipe Luiz estuda a possibilidade, sim, de usar o atleta o ano que vem. E aí Matheus Cunha podendo ser liberado. Sei que está uma confusão tremenda essa história do Corinthians. Bom, vamos falar aí agora, para a gente finalizar, a questão aí dos jogadores insatisfeitos. Isso mesmo. Cleiton, zagueiro promissor do elenco do Clube de Regatas do Flamengo, o seu empresário demonstrou insatisfação pelo atleta não ter minutagens no elenco profissional. E aí estuda uma maneira para a temporada que vem voar novos ares, respirar novos ares, tendo em vista aí que quer que o jogador
o seu atleta venha a jogar. E para o Flamengo isso de uma certa maneira é bom, que se ele estiver jogando bem, pode receber uma proposta. Tendo em vista aí que pode acontecer sim uma reformulação o ano que vem. Jogadores como Fabrício Bruno, o Flamengo espera receber novas propostas, ainda mais que ele está sendo convocado para a seleção brasileira. O lateral direito, Wesley, o Cleiton, e agora também surgiu uma informação mentirosa, porém, o jogador mesmo já deixou claro, mentirosa, falando que o Alan pediu para sair do Flamengo. Esse seria o sonho de todo torcedor, mas infelizmente torcedor não é sonho, tá? Não é realidade. O jogador, o atleta não pediu para sair do Flamengo. Ele simplesmente demonstrou insatisfação por não estar jogando. E aí o seu empresário estuda também a possibilidade de o jogador ser emprestado, até mesmo ser vendido o ano que vem. Se Deus quiser acontecer algum time louco, né, algum time aí sem juízo, contratar o atleta e tirar ele da folha de pagamento do Clube de Regatas do Flamengo. Seria uma maravilha se isso acontecesse. O certo é, direta ou indiretamente, o Flamengo começa aí a montar uma barca para o ano que vem. Vamos aguardar aí para ver o que vai transcorrer no decorrer desses últimos dias aí do Clube de Regatas do Flamengo na temporada 2024. Essas foram as primeiras notícias deste sábado. Eu sei que você vê os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, não tem problema nenhum. Na hora que sentir a vontade, só clicar no botão se inscrever. Mas você pode ajudar o nosso canal do mesmo jeito. Além das suas visualizações, sentando o dedo no like, comentando e compartilhando. E quando sentir a vontade, estiver seguro e querer se inscrever, ajudando na inscrição do canal, só clicar aqui e se inscrever. Que estaremos aí de braços abertos a recebê-los. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.